O roubo do século. O Great Brinks Robbery de 1950. 17 de janeiro de 1950. Uma noite fria em Boston parecia seguir seu curso normal. Mas nos bastidores, um grupo de 11 homens estava prestes a realizar o que ficaria marcado como o roubo do século nos Estados Unidos. Em apenas 35 minutos, eles levariam o equivalente a mais de 30 milhões de dólares em dinheiro e cheques. Um assalto que parecia perfeito, mas que desmoronaria por causa de um único homem. Se você gosta de histórias reais de grandes assaltos, prepare-se. Hoje vamos revisitar o lendário Great Brinks Robbery, o crime que chocou a América e inspirou Hollywood. Antes de mergulhar, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de crimes reais. Os anos 50 foram uma época de transformações profundas nos Estados Unidos. A economia crescia rapidamente no pós-guerra, a sociedade se industrializava e o dinheiro circulava como nunca antes, mas com grandes fortunas em movimento. Também crescia a ambição de quem vivia às margens da lei. Em Boston, Massachusetts, um prédio discreto localizado na 165 Prince Street guardava milhões de dólares em dinheiro vivo, cheques e títulos. Esse prédio era da Brinks, uma empresa de transporte e segurança que prometia ser intransponível, um verdadeiro cofre dentro da cidade. Mas para um grupo de criminosos do submundo de Boston, nada era realmente impenetrável. E foi assim que começou a história de um dos crimes mais ousados, meticulosos e comentados de todos os tempos. O nascimento de uma ideia. Tudo começou com Anthony Pino, um criminoso de carreira acostumado a pequenos furtos. Em 1947, ele começou a observar o prédio da Brinks. A cada dia que passava, percebia que por trás das portas reforçadas havia um tesouro. Mas sozinho ele não teria chance. Pino precisava de uma equipe. Ele se aliou a Joseph McInnes, um nome de peso no submundo de Boston. Juntos começaram a recrutar homens com diferentes habilidades. Joseph Specs O'Keefe e Stanley Gucciora, especialistas em armas e intimidação. Vincent Costa, cunhado de Pino, que atuaria como vigia. John Banfield, motorista de confiança. James Ignatius Faherty, mestre em assaltos à mão armada. E outros nomes como Adolph Maffei, Michael Vincent Keegan, Thomas Francis Richardson e Henry Baker. No total, 11 homens movidos pela ganância, prontos para tentar o impossível. Um plano meticuloso. Durante meses, os criminosos estudaram cada detalhe do prédio da Brinks, os horários de entrada e saída de funcionários, o transporte de valores, as luzes, a rotina. O maior desafio estava no cofre principal. Para chegar até ele, era preciso passar por 5 portas trancadas. Mas o grupo encontrou uma solução engenhosa. Invadiam o prédio discretamente fora do horário. Roubavam pequenos cilindros de fechaduras, faziam cópias das chaves e devolviam tudo sem deixar rastro. Eles também roubaram um caminhão Ford verde de 1949, que seria usado como veículo de fuga. Além disso, praticaram inúmeras vezes a rota de saída, memorizando cada curva e cada rua escura. Para os disfarces, usariam casacos da marinha, luvas, bonés de motorista e máscaras de borracha de Halloween que escondiam completamente seus rostos. Tudo parecia perfeito. O grande dia. Na noite de 17 de janeiro de 1950, o grupo estava pronto. Eles se reuniram em Roxbury, entraram no caminhão e seguiram rumo ao prédio da Brinks. Lá dentro, se moveram com precisão cirúrgica, rendendo funcionários, amarrando-os com fita adesiva e obrigando-os a ficar no chão, em silêncio. Em apenas 35 minutos, encheram sacolas com mais de 1,2 milhão de dólares em dinheiro vivo e outros valores que, em dinheiro atual, passam de 30 milhões de dólares. O assalto parecia perfeito. Eles desapareceram na noite de Boston sem deixar rastros significativos. O relógio da lei. Mas havia um detalhe importante: o Estatuto de Limitações. No estado de Massachusetts, os criminosos só precisariam manter o silêncio e se manter escondidos por 6 anos. Se conseguissem isso, não poderiam mais ser julgados pelo crime, e assim, os 11 ladrões acreditaram que estavam a salvo. Mas, como veremos, manter silêncio absoluto por 6 anos era muito mais difícil do que realizar o próprio assalto. As primeiras pistas logo após o crime
a polícia e o FBI chegaram à cena. Poucas pistas foram encontradas. Pedaços de fita, uma máscara descartada e relatos de funcionários que diziam que os ladrões eram frios, quase robóticos. 2 semanas depois, meninos brincando perto do rio Mystic encontraram uma das armas usadas no assalto enferrujada. Outro revólver foi encontrado por um policial, igualmente inutilizado. Com o tempo começaram a surgir testemunhas que lembravam de um caminhão verde estacionado próximo ao prédio. Pouco depois, suas peças foram encontradas em um ferro velho, confirmando que era o veículo de fuga. As investigações apontavam para O'Keefe e Gucciora, mas faltavam provas concretas. O elo fraco. O grande erro da quadrilha veio de dentro. 2 membros, O'Keefe e Gucciora, não conseguiram abandonar a vida criminosa. Foram presos por outros assaltos e da prisão começaram a escrever cartas pedindo ajuda financeira aos comparsas. Enquanto os outros queriam manter distância e silêncio, O'Keefe se tornava uma ameaça. Suas exigências constantes criaram tensão dentro do grupo, até que em 1954, a situação explodiu. Após sequestrar o cunhado de Pino para cobrar dívidas, O'Keefe se tornou alvo dos próprios companheiros. Sobreviveu a 2 tentativas de assassinato, mas acabou preso novamente. Na cadeia, abandonado pelos antigos aliados, decidiu colaborar com o FBI. A queda. No início de 1956, faltando apenas 11 dias para completar os 6 anos do crime e escapar da justiça, O'Keefe finalmente quebrou o silêncio. Ele contou tudo: nomes, funções e detalhes da operação. A polícia agiu rapidamente. Em janeiro daquele ano, os principais membros da quadrilha foram presos: Pino, McInnes, Maffei, Baker, Costa e outros. Richardson e Faherty tentaram fugir, mas logo foram capturados. O julgamento começou em agosto de 1956. Os criminosos foram condenados à prisão perpétua por assalto à mão armada, além de sentenças adicionais por conspiração e roubo. O'Keefe, por ter colaborado, pegou apenas 4 anos. O crime perfeito havia sido destruído por um único elo fraco: o mistério do dinheiro desaparecido. Apesar das condenações, uma pergunta permanece até hoje: onde foi parar o dinheiro? Poucos meses depois, cerca de $60 mil foram encontrados escondidos atrás de uma parede em Baltimore. Mas esse valor era apenas uma fração do total. Mais de $1.100.000 da época, equivalentes a milhões hoje, nunca foram recuperados. Até hoje, acredita-se que parte da fortuna pode ter sido enterrada, destruída ou até mesmo circulado anonimamente. E esse mistério é o que ainda mantém o Great Brinks Robbery vivo na memória coletiva. O Great Brinks Robbery entrou para a história como o maior assalto dos Estados Unidos até então. Um crime quase perfeito, arruinado pela ganância e pela traição. Mais de 70 anos depois, ele ainda é lembrado como um símbolo de planejamento meticuloso e, ao mesmo tempo, como prova de que, no fim, nenhum crime é realmente perfeito. Agora eu quero ouvir você. Você acredita que o dinheiro desaparecido ainda está escondido em algum lugar? Lazo acha que foi gasto em silêncio, circulando até se perder na história. Comenta aqui embaixo a sua teoria. Eu vou adorar ler. E claro, se você gostou dessa história real de crime, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Nos vemos no próximo caso.